Momento Gospel. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Ser só teu e de mais ninguém, fazer você a dona do meu coração. Eu me guardei, esperando te encontrar. No momento exato em que te vi, já sabia que seria teu. Não foi miragem, era você, eu vi, assim tão linda, linda. Me encantei com seus cabelos soltos pelo ar. Linda, linda. Impossível ter você somente no olhar. Eu prometi te guardar de todo o mal, dar meu carinho e tudo que você quiser. Vai ser assim, tudo tão real pra nós. E o Deus do céu vai proteger nosso grande amor, eu e você. A vida inteira será você pra mim, bem mais que linda, linda. Me encantei com seus cabelos soltos pelo ar. Linda, linda. Impossível ter você somente no olhar. Linda, linda. Me encantei com seus cabelos soltos pelo ar. Linda, linda. Impossível ter você somente num olhar. Linda, linda. Me encantei com seus cabelos soltos pelo ar. Linda, linda. Impossível ter você somente num olhar.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 59 minutos, 17h59. Uma ótima noite para todos os nossos amigos, amigas, patrocinadores, ouvintes. A você, independente do seu credo, independente da sua religião, aonde você estiver, está entrando no ar o melhor programa da Palavra de Deus, o programa Falando de Jesus, que é estendido através do sistema de rádio via cabo para mais de 50 comunidades entre o município da Serra e Vitória. Com certeza, esta honra não é para mim, esta honra não é para você, esta honra não é para o mensageiro, esta honra é para Jesus. Porque Jesus, ele é o idealizador, Jesus, ele é o dono exatamente de tudo que foi criado na face da terra. E ele também é o criador deste programa, ele é o diretor deste programa, ele conduz os seus mensageiros para trazer uma palavra de vida, uma palavra de amor, uma palavra de correção, uma palavra que realmente eu preciso de ouvir e eu espero que você também possa ouvir. Programa Falando de Jesus, exatamente agora na Serra são 18 horas, um abraço a todos vocês, não vou ter tempo para saudar todas as comunidades, mas com certeza ficarei muito feliz, se você estiver numa praça pública, com certeza Deus vai ficar muito mais ainda feliz, se você estiver emprestando o seu ouvido, se você abrir o seu coração, a você que está fazendo caminhada, a você que está no comércio, a você que está acessando o site da rádio, aonde você estiver. Com certeza, eu convido a você a fazer parte conosco desta programação, uma programação especialmente feita para mim e feita para você. Programa Falando de Jesus, exatamente chegando aí a sua reta de quase 2 anos no ar, sempre com a permissão de Deus, sempre louvando a Deus, sempre trazendo a palavra de Deus. Aqui, a estrela maior é aquela de Belém. A estrela maior é aquela que realmente morreu numa cruz e ressuscitou pelos meus pecados e pelos seus pecados. Jesus, este é o grande nome desta programação. A todos vocês, uma ótima noite e com certeza um excelente programa nesta noite para mim e para você. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente,
e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Olá, boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Nós estamos hoje, nesta segunda-feira, com a grande oportunidade de falarmos de Jesus, de anunciarmos a sua palavra, de anunciarmos as boas novas do Senhor. E as boas novas são as boas notícias do Evangelho. As boas notícias onde nós encontramos no Evangelho
o sacrifício de Jesus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, abra o seu coração neste momento para receber a palavra do Senhor, para ser por ela instruída. E assim que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, onde você estiver, que a poderosa mão de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler o texto da palavra do Senhor em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do verso de número 37, e abordar acerca de um assunto tão importante para a igreja, tão importante para nós cristãos, quando nós vamos observar aqui neste contexto e abordar acerca desta grande necessidade, uma urgência para a igreja, uma urgência para cada cristão, para cada filho de Deus. Aquilo que nós necessitamos, nós encontramos então no Evangelho, nós encontramos nas Escrituras. E o texto de Lucas 9, a partir do verso 37, diz assim: No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem. E temiam interrogá-lo a este respeito. Bom, querido, quero falar acerca de uma falta gravíssima que nós, como igreja, temos cometido na atualidade. Algo que fora derramado sobre a igreja no dia da sua fundação, no dia de Pentecostes, conforme a Bíblia nos revela em Atos capítulo 2, a falta de poder. O poder que foi derramado, conforme Paulo também nos ensina, que o Evangelho do Senhor é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Poder de Deus não é meninice, muito menos bizarrice, das quais nós temos presenciado tantas vezes, seja na televisão, ou seja nos mais diversos templos religiosos. Temos confundido o poder de Deus com meninice. E essa falta de poder que vai ser abordada neste contexto, vem revelada neste mesmo contexto acerca de algumas outras observações. Nós podemos abordar aqui a questão da falta de fé, como consequência ou como algo que vai revelar a ausência de um poder genuíno, de um poder verdadeiro. Depois nós podemos observar ainda a falta de oração e a falta de jejum, o que agrava mais ainda a situação dos discípulos que aqui estavam e também que agrava a situação da igreja atual. E por outro lado, nós vemos ainda que Jesus, por sua vez, ele tem muita autoridade porque estava comprometido com Deus em oração, por ser um grande homem de Deus, um grande homem de fé, e ele tem autoridade para falar daquilo que nos assombra, para falar acerca da morte, para falar acerca da sua própria morte. Bom, como nós podemos descrever aqui que a igreja na atualidade e os discípulos que estavam envolvidos nessa situação, eles foram acometidos pela falta de poder. Em primeiro lugar, queria falar acerca do verso de número 41 desse capítulo. O verso diz assim: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Mas o verso 37 é iniciado dizendo que no dia seguinte eles desceram do monte. E veio então ao encontro de Jesus, este pai, esta grande multidão, no meio dessa grande multidão, um pai com um filho que estava completamente endemoniado, terrivelmente endemoniado. Bom, o contexto nos revela, a partir do verso 28, até o verso de número 36,
que Jesus subiu com 3 de seus discípulos ao monte, que para muitos é o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. E ali naquele monte, então, Jesus, ele transfigura, ele recebe visita de Moisés e de Elias. Os discípulos que estão ao redor de Jesus veem aquilo e ficam maravilhados. E como não ficar maravilhado com uma manifestação tão poderosa, tão grandiosa como aquela que estava diante dos seus olhos? Isso mexe com os discípulos ao ponto de eles dizerem o seguinte: olha, Senhor, é bom a gente ficar aqui, vamos permanecer aqui. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e Elias, e outra para a gente. É bom nós ficarmos aqui. Mas nós temos uma lição muito importante neste contexto, porque é impossível permanecermos num monte de glória, onde o vale está acontecendo uma batalha terrível. E é exatamente isso que está acontecendo. Enquanto está uma manifestação gloriosa no monte, no vale, por sua vez, o que nós temos é uma grande guerra. Uma multidão está ali e tem discípulos que estão em apuros. E tem um pai que está com o coração partido porque o filho está terrivelmente endemoniado. E o que chama a nossa atenção é que Jesus está dizendo para os seus 9 discípulos que permaneceram lá embaixo, que não subiram com ele, e dirige a sua palavra a eles, dizendo que eles são uma geração incrédula e perversa. Nada diferente da nossa atualidade. O que nós vemos hoje é uma falta de fé tão absurda ao ponto de as pessoas se apegarem a amuletos, se apegarem a pedaços de objetos ou a quantidade de coisas supostamente ungidas, consagradas, que podem assim, por vez, resolverem todos os seus problemas. A Bíblia já não é mais o suficiente para a cristandade atual. A Bíblia já não é mais suficiente para que a pessoa aprenda de Deus a sua vontade, se submeta a Ele e assim, fazendo a vontade de Deus, poder ser considerado como um homem de caráter, um verdadeiro homem ou mulher de Deus. A Bíblia já não é mais suficiente. E falamos a verdade, a Bíblia está ausente em muitos púlpitos, em muitas igrejas. O que é pregado hoje já não é mais o certo, e sim aquilo que dá certo. É uma denúncia gravíssima esta afirmação de Jesus quando dirige a palavra à representação da igreja, condenando a sua prática, dizendo que não passavam de uma geração incrédula e perversa. Por chamá-los de incrédulos é porque faltou crença, faltou a fé verdadeira, faltou uma fé genuína. Se a nossa fé está pautada em coisas, em objetos que supostamente vão resolver os nossos problemas, então essa fé não é a fé salvadora, não é uma fé genuína, isso é uma fé religiosa, isso é uma crença qualquer, menos uma fé suficiente para nos conduzir à presença de Deus em oração, em quebrantamento, e assim sermos alvos de toda a glória de Deus, de uma visitação poderosa de Deus. O que nós temos omitido nos púlpitos, temos sim omitido, isso é verdade, omitido as Escrituras, omitido a palavra, e a palavra nos diz em Romanos capítulo 10, que é exatamente a exposição das Escrituras, é por meio delas que a fé genuína é gerada em nosso coração. Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido hoje no local onde você tem ido para supostamente cultuar a Deus, é a palavra de Deus ou é uma historinha, é uma fantasia, é uma venda de algo sagrado ou a exposição do Cristo morto, ressuscitado e que prometeu que voltaria para nos buscar e para nos levar para com Ele habitarmos? Esta afirmação não está acompanhada simplesmente desta sua falta de credulidade, pois ele diz ainda que além de incrédulos, são totalmente perversos. Se observarmos a maioria das nossas canções, tanto aquelas que estão presentes no contexto da igreja, como essas que são tocadas atualmente, são músicas que nós deveríamos tampar os ouvidos para não ouvirmos e não participarmos de tamanhas aberrações. A música fora da igreja é uma música cujo assunto principal é o sexo, o prazer momentâneo. E a música na igreja, por sua vez, na maioria das vezes o que nós temos analisado, é uma música que simplesmente fala ao homem, fala acerca do sucesso do homem, e não mais exalta a Deus. O que nós precisamos é de uma pregação que exalta a Deus, é de canções que exaltam a Deus. Foi-se o tempo onde nós tínhamos canções genuínas, canções verdadeiras, onde as pessoas abriam o coração e falavam do seu sentimento para o Senhor, falavam daquilo que Deus era e o que Deus significava para eles.
Oxalá, quem dera, se Deus nos concedesse excelentes letras e excelentes pregações, onde a Bíblia não vai ser mais excluída dos nossos púlpitos, e pelo contrário, ela será o verdadeiro alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É o que nós precisamos. Somente a palavra de Deus gera credulidade. Somente a palavra de Deus gera fé em nosso coração. Se falta fé é porque tem faltado palavra. Se nós estamos levando um Salmo 23, um Salmo 91 e pendurado na porta da nossa casa, é porque a gente já não crê mais na suficiência das Escrituras. Se nós levamos agora um pacotinho de cimento ungido, uma rosa ungida para resolver o nosso problema, Bíblia já não é mais suficiente para nós. Nós não somos mais aqueles que apenas creem naquilo que Deus está dizendo. Nós precisamos nos apegar a algo. Se precisamos nos apegar a algo, é de fé que a gente precisa. Porque a gente não pode mostrar aquilo que a gente não vê. A gente não se apega. A gente é o povo que proclama a palavra de Deus. E a despeito de proclamarmos a palavra de Deus, a pergunta ou o grande questionamento é se a gente crê nessa palavra como palavra inspirada, como palavra iluminada por Deus, como palavra para a salvação de todo aquele que nele crê. Como nós chegamos à conclusão de que falta poder na igreja hoje? Bom, falta poder porque a gente tem que contratar pessoas para fingirem que estão endemoniadas, fingindo estarem enfermas e supostos milagres. Nós contratamos tudo isso para trazer as grandes multidões para nosso meio. O reino de Deus não precisa de promoção. O reino de Deus precisa de reconhecimento. É o que a gente precisa. Nós precisamos simplesmente reconhecer quem Deus é, reconhecer o seu reino, reconhecer a sua palavra. Você é cristão, você é irmão em Cristo Jesus, ouça bem isto. A fé não vem por meio dos nossos olhos. A fé não vem por meio daquilo que é tangível, daquilo que é tocável. A fé vem por meio da palavra. A fé entra pelos nossos ouvidos e explode o nosso coração, tal como uma dinamite explode uma montanha. É o que nós precisamos, nos abrir para a verdade, nos abrir para as Escrituras, o que traz de fato restauração na vida do homem, o que traz libertação na vida do homem, senão o conhecimento da verdade. A verdade, ela pode doer, mas é necessária para abrir os nossos olhos, é necessária para incendiar o nosso coração. Se outra coisa tem fechado os nossos olhos ao invés de abri-lo, permita-me dizer, isso não é verdade. Outra coisa que Jesus está abordando é a falta da oração e a falta de jejum, porque enquanto Jesus estava em cima do monte, no Monte da Transfiguração, junto de seus outros discípulos, o que os 9 discípulos estavam fazendo enquanto Jesus estava no cume do monte? Isso chama a nossa atenção para a falta de oração, a falta de consagração, a falta de jejum. A Bíblia diz que a casa do Senhor seria chamada de casa de oração e não um picadeiro para palhaços. A casa de Deus seria chamada de casa de oração e não um lugar de murmuração, não um lugar de simplesmente nos lamentarmos. Era a casa de oração onde o pessoal iria se reunir para ouvir a exposição das Escrituras, cultuar ao Deus invisível e falar a este Deus que tem poder para ressuscitar o morto, para fazer o coxo andar, para fazer o surdo ouvir e o cego andar. É a casa de oração. Não é lugar para contar piada e nem simplesmente encher o povo de uma palha sem nenhum tipo de nutriente. O que nós precisamos é voltar a esta essência de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, que leva os nossos joelhos a se dobrarem, que leva o nosso coração a ser derramado na presença de um Deus verdadeiro e falarmos a Ele acerca daquilo que é a nossa realidade, daquilo que nós realmente precisamos, daquilo que nós realmente carecemos. Nós até oramos, mas oramos para que seja nos dado o carro zero, para que nós consigamos realizar todos os nossos sonhos. Isso não é uma oração genuína. Deus pode até te conceder tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você quer. Pode até conceder isso, mas a nossa oração não deve ser uma oração egoísta a este ponto. A nossa oração deve ser tal qual a de Jesus. Pai, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Se esse cálice não pode ser passado de mim, então eu vou beber dele.
que a gente possa se submeter da mesma forma como Paulo se submete, que depois de orar 3 vezes para que este espinho na sua carne saísse, ele não recebe o livramento deste espinho. Pelo contrário, a graça do Senhor seria o suficiente para que aquele homem permanecesse vivendo para a glória de Deus. Quando Moisés estava demorando demais, por 40 dias, em cima do monte, enquanto Deus estava falando para ele, o povo está desesperado aqui, querendo algo que eles pudessem ver e tocar. É o problema também da nossa geração. Nós queremos ver, queremos tocar. A invisibilidade de Deus já não é mais suficiente para a gente. A gente precisa ver alguma coisa, a gente precisa tocar em alguma coisa. A geração que mais viu milagres é a geração de Moisés, mas foi a geração que mais pecou. Foi a geração que mais tropeçou. Hoje também nós vivemos uma realidade aparente de um povo em busca de milagres, vivendo milagres, uma geração em busca de milagre. Nós queremos ver, mas o que nós fazemos a despeito daquilo que a gente vê? Enquanto Moisés estava no monte recebendo as leis de Deus, recebendo os mandamentos de Deus, o povo está querendo fazer um Deus para si, e Arão acaba cedendo a este desespero do povo. Querido, a igreja não pode ceder ao desespero do povo. O que a igreja precisa é proclamar Cristo, anunciar o Evangelho, e o Evangelho é o que é o suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 virgens insensatas, ambas estavam esperando, porém, a diferença é que havia entre elas as prudentes e havia entre elas também aquelas que eram totalmente insensatas. Faltou azeite na botija, e quando agora elas vão na cidade em busca de azeite, finalmente o noivo vem. Pergunto para você que me ouve nessa noite, o que nós estamos fazendo enquanto Cristo não vem? Há azeite em nossa lamparina, há azeite em nossa botija, esperamos com o mesmo ardor das prudentes, ou nós somos como os insensatos? O que nós fazemos enquanto Cristo não vem? Bom, enquanto Jesus não descia do monte, talvez os discípulos haviam negligenciado a sua vida devocional, e com isso a sua vida espiritual sofreu deterioração durante a breve ausência de Jesus. Enquanto Jesus não vem, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos consagrar a nossa vida. É desesperador quando a gente chega no templo para adorar ao Senhor e o assunto quando a gente chega não é a palavra. O assunto quando a gente termina a reunião já não é mais aquilo que Deus acabou de operar, acabou de realizar no meio da igreja, no meio do templo. Nós nos aproximamos de Deus e antes de começar o culto, nós estamos falando do resumo da novela, do resumo da semana, da situação política e financeira, econômica do nosso país. Falamos do clube de coração, mas não falamos das nossas experiências que temos, ou talvez não temos, exatamente pela ausência de palavra de Deus. E porque falta oração, falta jejum, falta palavra, falta também experiências. Experiências verdadeiras, experiências como a de Zaqueu, com a qual nós podemos aprender. Experiência como a de Lázaro, que não fez dele um popstar, mas que fez dele alguém que foi perseguido. E a Bíblia relata que os religiosos da época perseguiam não apenas a Jesus, mas também a Lázaro, que havia sido ressuscitado. O que nós precisamos não é de popstar evangélico, não é de cantores gospel, não é de pregadores famosos, não é de gente que cobra alto cachê. O que nós precisamos é de homens e mulheres piedosos. O que nós precisamos é de uma visitação da glória de Deus. O que nós precisamos é do poder de Deus. É isso que está ausente na igreja. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e acordar com essa fome que a gente tem para comer 2 ou 3 pães, tomar café todo dia e aprender a renunciar isso. Aprender a trocar o nosso riso por um choro, trocar essa alegria por uma tristeza na presença de Deus, chorar pelos nossos pecados, ao invés de a gente chorar pelas emoções da vida, pelo sucesso do nosso time, do nosso clube de futebol, porque os nossos sonhos estão se concretizando. Nós deveríamos chorar pelas nossas falhas. Nós deveríamos chorar pela situação financeira também no nosso país. Nós deveríamos chorar pelo pobre que não tem o pão na mesa. Nós deveríamos chorar pelos missionários que estão sendo perseguidos. Nós deveríamos chorar pela realidade da igreja. Porque para que aconteça algo fenomenal na igreja, a gente tem que importar isso. A gente tem que pagar um alto cachê. Já chega de show. O que nós precisamos é do poder de Deus.
E o poder de Deus é o Evangelho é o poder de Deus. Os milagres até abrem as portas para a proclamação do Evangelho, mas nunca o milagre pode substituir a proclamação do mesmo. Nós não somos dependentes de milagre algum, nós precisamos da palavra. E a palavra nos revela de um Deus que faz milagres. Mas nunca o milagre pode substituir o poderoso Evangelho, que é o conselho de Deus, que é a palavra de Deus. Bom, o que nós estamos fazendo, enquanto Jesus não aparece nas nuvens com seus anjos, tocando a sua trombeta e atraindo a si aqueles que creem, transformando o nosso corpo mortal em um corpo imortal, transformando aquilo que é corruptível em algo que é incorruptível, glorificando o nosso corpo. O que nós fazemos? Se falta a nós jejum e oração, se falta a nós consagração, está aqui o motivo pelo qual os discípulos não puderam expulsar aqueles demônios. Pois em um certo momento, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso 29, quando os discípulos perguntam, Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Esta caça de demônios só pode sair por meio do jejum e da oração. Querido, Deus derramou poder sobre a igreja. Deus não mudou. Nós é que temos mudado. Nós é que temos sofrido mutações. E essas mutações não têm sido boas. E o que nós precisamos urgentemente é voltar ao Evangelho, é voltar ao Senhor. Precisamos voltar urgentemente às Escrituras, porque são as Escrituras que testemunham acerca da existência de um Deus poderoso e soberano, Criador dos céus e da terra, que reina sobre tudo e que reina sobre todos, que tem o universo na palma de suas mãos. Por último, Jesus termina esta parte do texto falando acerca da sua própria morte. Na cruz, ele iria desferir contra o diabo o seu golpe vitorioso. Impressionante a forma como Jesus se enche de autoridade neste momento para falar da sua própria morte, para falar daquilo que nos assusta. Quantas pessoas têm medo de morrer? Quantas pessoas têm medo da morte? Bom, Jesus não tinha medo dela, porque ele sabia muito bem de onde havia vindo e para onde iria. E nós cristãos também nós sabemos de onde nós vimos e para onde nós estamos indo. Portanto, não há motivo algum para nós temermos a morte. Bom, tem muita gente que se aproxima do Senhor com medo da morte. Há muita gente que se aproxima do Senhor com medo do inferno. Se a gente se aproxima de Deus simplesmente com medo de ir para o inferno, nós somos dignos do inferno. Se nós nos aproximamos de Deus apenas com o desejo de irmos para o céu, nós não merecemos o céu. Afinal, para que o homem possa entrar no céu, ele deve carregar o paraíso inteiro na sua alma. E se a gente busca a Deus simplesmente com medo do inferno, nós estamos perdendo o nosso tempo dentro do templo, nós estamos perdendo o nosso tempo dentro da igreja. Jesus fala com propriedade acerca da sua morte e sem nenhum tipo de temor. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Ele fala com autoridade daquilo que nos amedronta. Nós cristãos não precisamos ter medo da morte. A morte é o meio pelo qual nós iremos, ou a carruagem que nos leva para junto do Senhor nosso Deus. A igreja não pode omitir esta mensagem. O Evangelho não é um caminho da prosperidade apenas, da riqueza apenas. É o caminho que nos ensina a renunciar, que ganha aquele que perde, que vive aquele que morre, que bem-aventurado é aquele que ouve, é aquele que lê, é aquele que pratica aquilo que está na palavra do Senhor. Que a gente possa refletir acerca dessa realidade nessa noite e que a gente possa rogar ao Senhor para que Ele venha impactar o nosso ser, o nosso coração, gerando em nós a fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé salvadora. Que Ele possa nos conduzir a uma vida de oração, uma vida de consagração, para que a morte não nos assuste, não nos amedronte, e que a nossa aproximação a Deus não seja com segundos interesses,
mas que seja por devoção sincera àquilo que Ele é. Um Deus poderoso e santo. Falta poder à igreja. Falta poder verdadeiro. Falta poder genuíno. Eu quero orar com você. E se porventura você que está também nos ouvindo, mesmo não sendo cristão, você pode entregar a sua vida ao Senhor e saiba que aquilo que Paulo escreveu na carta aos Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você crê, se você creu nessa noite, você pode ser liberto, você pode ser sarado, você pode ser salvo pelo Todo-Poderoso. Porque é talvez por causa de você que Deus me trouxe aqui hoje para falar ao seu coração, para que haja salvação em sua vida. Portanto, curva a sua fronte, ore ao Senhor, entregue a sua vida a Ele. E nós, como igreja, que possamos colocar os nossos joelhos no chão, trocar o nosso riso por uma tristeza, a nossa alegria por choro, e um choro copioso, que possamos orar a Deus e rogar a Ele por misericórdia, por perdão, chorar pelos nossos pecados, chorar pela coisa certa. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, porque mais uma vez, ó Deus, este programa vai ao ar para falar da Tua palavra, para falar de Jesus ao coração quebrantado, ao coração contrito. E assim, ó Deus, tendo nós ouvido a Tua palavra, a Tua voz nessa noite, nós queremos rogar a Ti, ó Deus, por misericórdia. Tem misericórdia da igreja, tem misericórdia do nosso país. Limpa-nos, ó Deus, e derrama sobre nós o poder verdadeiro. Que haja, ó Pai, em cada igreja, em cada púlpito, a exposição da Tua palavra, e que a gente possa ter fome e sede dela. Que a gente possa se alimentar da Tua poderosa palavra em todo o tempo, ao amanhecer o dia, ao findar desse dia, que a gente possa refletir acerca da Tua lei, acerca da Tua palavra. E assim, ó Deus, faça o nosso coração pegar fogo em Tua presença, inflama a nossa alma, para que o nosso pensar seja exclusivamente para o Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos para a Tua voz, porque é somente assim, ó Deus, que o nosso coração se enche de fé. E assim que a nossa vida seja uma vida de obediência, uma vida prática diante do Senhor. Que possamos, ó Deus, ser filhos melhores, filhos obedientes, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Tenha uma excelente noite. E mais uma vez desejo que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 35 minutos. Tá, ok. Rapaz, meu relógio tá... são 18h38, viu? Me perdoa, viu, pastor? Mas se for em cima. Mais importante aqui é a palavra. O tempo a gente conserta. Bom, que Deus possa abençoar todos que estão aqui, ouviram mais uma vez esta mensagem. E se o pastor assim permitiu, o mensageiro permitir, desde a semana passada e nos nossos comentários, nós temos observado que os mensageiros estão vindo aqui assiduamente, chamando a atenção da igreja, chamando a atenção de líderes, chamando a atenção de toda a corporação. E hoje, mais uma vez, Deus quis, e assim foi permitido, esta confirmação dessa palavra. Eu venho observar, como nós estamos sempre assistindo, ouvindo a palavra, aprendendo com a palavra ali, então nós somos observador e ouvinte da palavra. E eu venho comentando também que eles estão chamando a atenção dos
exatamente da igreja, o comportamento da igreja, o comportamento dos líderes da igreja. E me trouxe aqui, dentro que a palavra que o pastor trouxe, o mensageiro trouxe, o seguinte, sobre os louvores. Eu ando visitando as igrejas quando os mensageiros vêm aqui e observo que realmente a diferença, logicamente, isso é denominação, de forma, isso é aceitável, mas algumas igrejas aí, parece que elas estão na pré-histórica. Por que eu falo na pré-histórica? Porque a gente ouve canções de 1900, cantor cristão, né, que fala, né? Aquelas canções que o povo tudo se leva. Não tem bateria, não tem instrumento, não tem cordiona, não viola, aqueles negócios, aqueles equipamento lá. Mas a igreja participa com aqueles livrinhos, cantando aqueles louvores, coisa antiga, né? Mas me chamou a atenção foi isso, que a modernidade hoje está tomando alguns lugares, tirando aquilo que o mensageiro falou, a unção da igreja. A unção da igreja. Porque quando uma igreja exatamente participa todo ali, todo mundo está ali, está se levando o louvor para Deus. Como o mensageiro falou, que as pessoas, né, a gente sabe disso, isso não adianta. Aqui nós estamos para falar a verdade, que o programa é falando de Jesus, só tem que ter verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente observa que realmente as pessoas se deslocam. Tititi, bate-papo, vestido, roupa, Facebook, mensagem, WhatsApp, aquelas coisas todinhas. E no meu coração, em nome de Jesus, eu peço permissão a Deus primeiro. As pessoas que me conhecem que eu faço comentário. Nunca, difícil, vou falar que nunca é pelada essa palavra. Mas 99% nunca ouvi, acabou o culto, em todas as igrejas que eu visito, nunca ninguém falou. Pô, a mensagem foi 10. A palavra que o Senhor trouxe hoje, serviu para minha vida. Eu até hoje não ouvi. Já ouvi a palavra, como Deus confirma a palavra dele, já ouvi que o pastor trouxe aqui, o mensageiro trouxe aqui. Já ouvi. Isso eu já ouvi. Bate-papo, futebol, isso e aquilo, tal. Mas aquilo que é mais sagrado, só temos o domingo. E neste domingo, às vezes as pessoas não podem. Outra fala que o pastor trouxe, o mensageiro trouxe, que o homem está querendo transformar Deus em homem corrupto. Em Romanos, está aqui no coração guardado, em Romanos, 1 Romanos capítulo 23, Paulo fala a transformação do homem, que o homem quer fazer que Deus não é. Tudo. E hoje o homem quer fazer isso. Se enganando em nome de Deus, fazendo Deus ser corrupto, fazendo Deus que é fraudulento, falando que Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus, e nada disso. Deus só pede o quê? A salvação dele. Deus só se preocupa com a salvação dele, mais nada. Mas em Romanos capítulo... 1 Romanos capítulo 23. Incorruptível, incorruptível. Aquela, mas o pastor sabe qual é a passagem. Mas uma coisa também o pastor falou aqui. Me chamou a atenção. Quando as pessoas vão para um show, as pessoas pulam. As pessoas batem palma por sobre a cabeça. Para os cantores, alegria, estou terminando, daqui a pouquinho, 30 segundos, estão terminando a rede. As pessoas vão, mas a gente vê, no geral, que as pessoas, quando o mensageiro fala uma palavra lá assim, na hora de uma palavra, palma para Jesus, as pessoas... Palma para Jesus, no meu entendimento, é sobre a cabeça, é para o céu, é para Ele. No meu entendimento, mas a gente vê as pessoas, outras vezes nem não faz, né? Tem uns que a gente entende, como a gente vê mensageiros, pastores falando, se você puder colocar sobre os seus pés, se coloca, se não puder, tudo bem, Ele, Deus, Ele que sabe. Se puder louvar, louva, se puder bater palma, mas com alegria sobre a cabeça. E é isso. Eu venho observando desde a semana passada, que os mensageiros e hoje cumprimentam, se Deus estiver preparando mais, que venha. Que graças a Deus a gente não sabe, fica sabendo o que Deus quer aqui. Está chamando a atenção exatamente das lideranças, das igrejas, do comportamento, das atitudes, aquilo que tem. E realmente o que está acontecendo. Tem muitos que estão preocupados com a volta de Jesus, mas tem poucos que não estão nem aí se Jesus vai voltar.
Eu queria agradecer ao mensageiro dessa noite por essa palavra abençoada, mais uma vez para mim. Você, o telefone, depois eu te atendo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que possa abençoar a congregação ao qual nós fazemos parte, nos sentimos honrados de fazer parte, tá certo? E também nos chamando a atenção de como que está acontecendo tudo o que está acontecendo. O pastor participou de uma conversa antes do programa. E as minhas falas que o pastor ouviu falando, eu não retiro. Porque Deus permite que eu enxergue. Deus permite que eu ouça. Então, eu não te retiro porque você tem esse chamado. Outros têm outro chamado. E Deus falou, cada um tem um dom para as coisas dele. O dom para ele. Agora, quando começa paralelo, eu acho que fica meio difícil. Rede Popular de Rádio, são 18 horas e 45 minutos. Vamos desfazer a nossa rede. Um abraço para você em Taboazeiro, um abraço para você em São Cristóvão, você que está nos acompanhando. A Rádio Ilha integrada aí, também a mais nova. O pastor sabia? Não? Desculpe, não falei. A Rádio Ilha já está há 2 meses com a gente integrada no programa de Jesus. Nós estamos falando lá para o bairro de São Cristóvão, lá para o bairro do Taboazeiro. O pessoal do bairro de Santa Marta está pedindo a rádio para estender lá para ouvir o programa. O pessoal do Morro do Quadro estão pedindo para nós levarmos, estender o programa. Deus está no controle desse programa. Nós, quando convidamos o mensageiro, não é para ele ganhar R$10, não é para ele ganhar R$100, não é para ganhar R$1.000. Nós convidamos o mensageiro para trazer a palavra genuína de Deus, a palavra que as pessoas precisam de ouvir. Então, hoje, nós estamos no maior sistema de rádio do mundo. A Rede Popular de Rádio é o maior sistema de rede interligado nas comunidades. Não tem FM, não tem televisão, não tem. Porque Deus assim quis, Deus assim está abençoando esse programa. E 1 ano e 10 meses, pastor. Vamos fazer em nome de Jesus, mês que vem, 1 ano e 11 meses. Nunca faltou uma palavra de Deus aqui. Isso não é honra para mim, isso não é honra para o pastor, para o presbítero, para o mensageiro, para ninguém. Essa honra e essa glória, ela é exclusiva para Jesus. Porque Ele quer que a sua palavra seja levada a todas as criaturas. E se Deus nos abençoou com um sistema de rádio, então nós estamos usando para a obra do Senhor. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se assim Deus permitir, por mais um programa falando de Jesus, para mais uma palavra que com certeza Deus vai trazer para o meu coração e para seu coração. A rede neste momento está sendo desfeita, hein? Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Viu a dor nos olhos.